Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Inovamente, sempre com convidados especiais para a gente falar sobre inovação, liderança, tecnologia, empreendedorismo e temas que sempre saem relevantes aqui na nossa conversa. E, como sempre, convidados especiais, hoje eu tenho aqui o meu amigo Marcelo Nóbrega. Marcelo, seja bem-vindo. Prazer estar aqui contigo, Fernando. Muito legal. Muito bom. Pô, Marcelo, a gente conhece já de longa data. Não dá para falar o currículo, senão acaba o podcast, mas vamos tentar resumir aqui. O cara tem uma experiência incrível em liderança e gestão de pessoas, foi VP Latam, McDonald's, já trabalhou com oil and gas, setor bancário, ou seja, já fez muita coisa. E agora lidera também o seu podcast Você Está Contratado. Então, a gente vai bater um papo, principalmente em tempos de mudança que a gente vem vivendo. Ninguém melhor do que um especialista em falar sobre liderança e gestão de pessoas. Marcelo, já começando. Bora, vamos lá. A gente sempre bate o papo aqui sobre inovação, empreendedorismo e inteligência artificial, mas antes de a gente se aprofundar um pouco nisso daí, como é que você tem visto nas empresas essa preparação, toda essa transformação digital que não começou hoje, vem já de uma longa data, e principalmente a função aí de como é que as pessoas estão entendendo esse momento quase que único, né, onde a tecnologia vem cada vez mais rápida, e como é que você vê isso daí, esse impacto no dia a dia das empresas? Sim. O impacto é enorme, né? Primeiro, o impacto é enorme. E teve um momento importante assim em 2007, que foi a convergência de algumas tecnologias, internet, né, IoT, por exemplo, que permitiu que alguns produtos ou equipamentos surgissem, mas também empresas, né, e novos negócios. Então a gente tem, coincidentemente, nessa época aparecendo não, Netflix não nasceu naquele momento, mas deslanchou naquele momento com o streaming, né? Tem o iPhone, tem Uber, tem um monte de outras coisas que surgiram lá. E dizem, né, o pessoal que estuda esses movimentos todos, que a gente está num segundo momento, um super ciclo tecnológico, onde convergência de inteligência artificial, biotecnologia, vão permitir o surgimento também de novas empresas, novos aparatos para a gente utilizar no nosso dia a dia. Então vai ter aí um boom de produtividade que vem depois de um vale de perda de produtividade, porque a gente não vai saber usar essas ferramentas todas num primeiro momento, a gente tem que se acostumar, né? Tem a rampa de aprendizado e tal. Então eu acho que a gente está bem avançado no que é a transformação digital, na adoção de automação e ferramentas digitais de tecnologia em várias coisas que a gente faz no dia a dia para ganhar eficiência. Passo seguinte vamos dar um salto quântico, né, para inventar coisas novas, criar coisas novas. Então, é esse segundo movimento que ainda não chegou e é esse movimento que me entusiasma. Eu venho de TI, minha formação é de TI, trabalhei 10 anos com TI antes de ir para recursos humanos, onde eu fiquei por uns 20 anos. Sempre usei muita TI, muita automação no meu recursos humanos. Mas o que eu vejo primeiro a gente ganha eficiência, a gente otimiza alguns processos e depois com esse aprendizado a gente vai, peraí que eu posso fazer algumas coisas mais interessantes com isso aqui. Então a gente está nesse momento, né, do deslumbrar o que mais de interessante a gente pode fazer. E olha só, você veio num background primeiramente de TI para depois migrar para o RH, para trabalhar com pessoas, né? São coisas, a gente diria que anos atrás quase que totalmente opostas, né? Extremos aí. Mas, vinha comentando contigo aí nos bastidores, eu tive um papo, né, vários aí com o Walter Longo, ele fala muito que quem deveria liderar essa mudança, né, toda essa transformação em tempos de para trazer de volta a nossa humanidade, deveria ser o RH, e não um TI ou um departamento específico de inovação. Como que você vê isso daí? Para você, talvez, muito mais fácil, porque você teve a experiência, né, desse lado do balcão e agora veio para cá. Mas você concorda com isso daí, que o RH deveria liderar essa mudança? E se sim, como que a gente faz isso daí? Para tirar um pouco daquela mística que, até por falta de conhecimento de muitos, até colaboradores, acho que o RH é o cara que cuida lá do departamento dos benefícios, folha de pagamento e tal. Não, o RH cuida de pessoas. Né? E já que a gente fala de transformação digital, ela é cultural, é pessoas, como que você enxerga? Você concorda com essa liderança do RH nessa transformação? Eu concordo demais, demais, e acho sensacional que o Walter Longo, que não é uma pessoa de RH, mas foi CEO de empresas e, portanto, sim, era um líder de gente, né? Fala sobre isso. Porque eu também falo. Para mim, RH tem que liderar. É uma oportunidade única para recursos humanos aparecer no campo de negócios, né, e trazer uma contribuição importante.
Você falou, quando a gente mexe com transformação digital, mexe com AI, que é uma, de certa forma, uma transformação digital, né? A gente mexe com a cultura da empresa, com a maneira como a gente trabalha, como a gente interage. A gente entra num processo de mudança quando a gente entra com tecnologias novas. Quem é que sabe fazer a gestão da mudança, ou deveria saber fazer a gestão da mudança? Recursos humanos, é da nossa área, é isso, a gente sabe fazer isso. Então, aí já tem duas questões super importantes para tomar conta, né? Outra coisa que eu vou trazer é os riscos e a ética do uso da inteligência artificial. Então, a gente fala, obviamente, a inteligência artificial vai afetar a maneira como todos nós trabalhamos. Então, aí tem uma necessidade de upskilling e de reskilling da mão de obra, né, da força de trabalho, de uma escala enorme, gigantesca. Então, de novo, estamos falando de treinamento das pessoas, capacitação, desenvolvimento, é a área de negócio, de interesse, de expertise, de recursos humanos. Um risco, vieses e discriminação. Tá? Então, se existem esses dois riscos aqui, quem é que entende de gente para tirar esses vieses de interpretação no que diz respeito a gente? De novo, é recursos humanos. Ética e governança. Mais uma vez, estamos falando da área de trabalho de recursos humanos. Então, para mim, tem que estar envolvido. E se ficar na mão só de TI, é lógico que TI tem que estar junto e tem que estar... É uma coliderança para mim de recursos humanos de TI. Né? Porque TI vai ver toda a parte técnica, recursos humanos vai ver toda a parte comportamental, cultural e de gestão de mudança. E para mim, começar pelo RH também é uma boa ideia, porque todo mundo na empresa toca no RH de alguma maneira, no seu dia a dia. Talvez no primeiro dia, no início, no processo de seleção, tudo, né? Já começou ali. Começa lá de fora, né? Entrou ainda na empresa. E depois, aí depois entra, e aí tem um onboarding, aí depois tem todo o ciclo de gestão de pessoas e tal. Então, começar pelo RH, para mim, é algo interessante. E TI tem que entender, porque no passado, então, eu fui TI e eu fui RH, né? Então, no passado, o RH era backlog de TI. Tem que deixar de ser, tem que trazer mais para cima na lista de prioridade. Como é que o RH pode fazer isso, então, né? Que foi a segunda parte da tua pergunta. E aí vamos focar em inteligência artificial, né? Ser mais específico, assim, mais nichado nessa conversa. Eu diria o seguinte, primeiro, começa pequeno e começa com um problema de negócio. Que problema de negócio que nós, em RH, podemos resolver e podemos resolver com o auxílio da inteligência artificial? Pega a equipe de recursos humanos, pega aqueles que são os desbravadores e tem milhares de soluções de AI aí fora, né? Então, não vamos olhar as milhares, mas pede para o time de RH, aqueles que são mais arrojados e têm essa vontade, para eles olharem o que tem aí no mercado. Cada um avalia umas 3 soluções diferentes. Traz todo mundo para dentro da sala, conversa sobre aquelas soluções. Como time, escolham 1 ou 2 soluções apenas. Vamos focar. O resto é ruído, né? Vai dispersar esforço. Aí vai para o teu problema de negócio e tenta implementar algumas coisas ali. Define quais são a expressão em inglês, os guardrails, né? Como é que a gente mantém a coisa segura, né? Como é que a gente define minimamente, não precisa complicar demais, escrever testamentos sobre isso, mas define algumas regrinhas de privacidade de dados, de sigilo dos dados, o que pode, o que não pode entrar numa conversa com AI, como é que a gente vai assegurar que a gente dá a diversidade, a oportunidade para todos. Então, tem algumas regrinhas assim que você define inicialmente. E aí vai testando. Pequeno por quê? Porque aí você testa rapidamente, aprende com aquele teste, e dando certo você itera, e aí você vai aumentando, né, a tua escala para mais complexidade, para mais volume, e aí vai. Então, esse ciclo, assim, é quase que um PDCA, né? É engraçado, né, como as coisas... eu acho que não tem grandes mudanças, porque assim, acho que vem siglas novas, né? Teve até um estudo recente do MIT falando que estudaram 300 projetos de IA e 95% ou fracassaram ou vão fracassar. E vários motivos, né? Primeiro, está alinhado com o planejamento estratégico da empresa? É aquela decisão. A primeira coisa, né? Por que a gente está contratando soluções, ferramentas, seja o que for, de IA? Outra, trouxeram uma empresa especialista realmente ou só os curiosos lá? Que bom que tem curiosos na empresa, ou como você disse, os desbravadores, mas o que pode e o que não pode. E a gente tem visto muito, trabalho isso há alguns anos já com IA,
muita gente na euforia contratando ferramenta, então contrata, depois o que eu vou fazer com isso? Aquela história. Não é que eu preciso ir de um ponto A para um ponto B. Comprei um carro. O que eu faço com esse carro? Não, é o contrário. Como que é seu dia a dia, quais são os seus gargalos e que solução, como você disse, que eu tenho no mercado. Então, acho que acaba dentro da empresa, também falta de novo uma liderança para falar, bom, vamos lá, vamos avaliar como o exemplo que você disse. O que a gente precisa aqui? Né? Quais são os nossos processos que precisam ser melhorados, revistos, de novo, falando de pessoas, né? Que a tecnologia por si só não vai fazer nada. Então a gente fica muito disso. Só que aí gera um efeito. Empresas que estão, e a maioria das empresas no Brasil estão atrasadas, estão muito atrasadas. Sim. Só que aí o cara vê um estudo desse do MIT e fala, não falei que esse negócio de AI é modismo? As pessoas não conseguem nem interpretar um relatório, e aí vai piorando que já está ruim. Como é que você vê isso daí? Sim. Então, você trouxe um ponto fundamental, estratégia. Tudo que a gente faz dentro da empresa tem que estar alinhado com a estratégia, tem que estar em suporte, em benefício da estratégia, né? Então, qual é a estratégia de negócios, quais são os objetivos do negócio, e o que a gente faz em supply, em marketing, em TI, em RH, tem que estar alinhado, tem que estar suportando essa ambição, né? Então, primeiro é isso, define qual é a estratégia de negócio que vai ser impactada pela nossa iniciativa. Agora, quando eu vejo esse relatório, sim, isso é bom para os negativistas, assim, né? Tá vendo? Sim. Dá errado para todo mundo. Falei? Falei, eu tá errado. Eu então sabia. não vamos aí, vamos esperar. Para mim, é natural que nesse estágio das coisas a gente tenha mais falha do que sucesso. É natural, porque a gente está aprendendo, a gente está experimentando. Está no princípio do princípio. Está muito no início dessas né? coisas, exatamente. Então, para mim, é natural que seja assim. Isso não me abala. E para mim é aprendizado. Tem outro relatório, né? Eu e o Antônio Salvador, que foi vice-presidente de recursos humanos do grupo Pão de Açúcar, né? Nós dois nos aliamos ao Distrito, que é um hub de inovação aqui de São Paulo, e nós fizemos uma pesquisa do estado da inteligência artificial no RH. Primeira edição no ano passado, segunda edição agora, está lá disponível no site deles, e mostra exatamente o que você trouxe. Uma falta de alinhamento estratégico das iniciativas de recursos humanos. São pontuais. Tem um monte de solução. Essa solução é bacaninha, bonitinha, meu concorrente está usando, o mercado todo está usando. Não posso ficar de fora, né? Quem é o mercado todo? Quem é o concorrente está usando? Faz o quê? Mas não posso ficar de fora. Vamos lá e vamos contratar. E muitas dessas soluções, às vezes, nem AI tem, né? Então, falei isso automação existe há muito tempo, né? Sem nada de IA. Às vezes não tem. Mas é chique falar que é IA. Mas aí, sei lá, tem uma busca de palavras em inteligência artificial. Bom, mas o ponto não tem a ligação estratégica ainda. Mas para mim, isso tudo é parte do aprendizado. O Gartner, outra referência interessante que o pessoal de TI conhece de trás para frente, né? Mostra lá o hype cycle das tecnologias. Então, a AI, principalmente como é que é o nome da... Generativa? Generativa, isso. Desculpa, falhou. Já passou lá do pico, né? Já passou do pico, né? Do deslumbramento e tal. Então já está entrando naquela fase de, estamos começando a entender o que realmente isso é. Não é um milagre, né? É uma ferramenta. Vão causar suas frustrações, mas daqui a pouco democratiza e... aprende a usar, aí volta, né? Sobe, sai do vale que eu falei no início. Né? Então, para mim, na verdade, isso é natural. E não é para desanimar, não. Ao contrário, uma das coisas que você deve fazer, né, no PDCA que eu comentei anteriormente, obviamente, é treinar as pessoas para saber usar isso bem, né? E reconhecer e recompensar os esforços dos desbravadores e dar um apoio para esses desbravadores, né? Da pista para que eles testem as coisas e voem. Tem muita empresa já, apesar de não ter tanta gente assim com processos bem-sucedidos, já tem empresa fazendo coisa muito bacana. Podemos falar sobre essas também, mas... Não, sem dúvida. Eu acho que eu quero ter um ponto aí para fechar pelo menos esse tópico, e as pessoas, a gente discutir direto daqui, né? De quem que é a obrigação desse letramento, dessa capacitação? É da empresa ou é do indivíduo? Como é que você enxerga isso daí? Como é que você tem visto? O que as empresas estão fazendo? Porque a gente discute de uma época, quer que eu aprenda inglês? A empresa paga. Quer que eu faça tal coisa? A empresa paga. Quer que eu faça um MBA? A empresa paga. E os tempos mudaram. Né? Então, assim, mas eu ainda vejo o colaborador esperando a empresa falar o que o Marcelo deve fazer, e a gente sempre discute que, no meu entendimento, tem que partir a iniciativa da pessoa, né, do CPF. Mas a empresa tem que dar todo o ambiente, a diretriz, o planejamento, para isso daí acontecer. Como é que você tem visto isso nas empresas? Sim, eu vou falar de um caso meu assim muito antigo, tá? Quando eu estava começando a trabalhar,
eu dei aula de inglês. E eu trabalhava full time, mas também dava aula de inglês em paralelo. Então eu me lembro de dar aula de inglês para um executivo de uma grande empresa brasileira que precisava das aulas para se preparar para um evento no exterior. Isso eu estou falando de muito tempo atrás, há 35 anos, né? E ele virou para mim na primeira aula e falou: não, se a empresa quer que eu vá representá-la nesse evento lá fora, nos Estados Unidos, ela precisa me pagar um curso de inglês. E eu, moleque, pensei: não, que absurdo, que visão curta, né? A empresa está te dando uma oportunidade de representá-la no exterior, num tremendo evento bacana, onde você vai conhecer um monte de gente, vai aprender coisa demais, e você só vai. Quer dizer, é verdade que se a empresa não te der inglês, você vai dizer que você não vai? É isso mesmo? Vai perder essa oportunidade. É isso? É isso, né? Na época eu não perguntei, não. Porque, só pensou. Porque a aula já estava contratada, estava rolando, vamos embora, vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui. Vamos preparar vamos preparar esse indivíduo para a viagem. Mas, nossa, não tem a menor dúvida de que a responsabilidade do desenvolvimento é de cada pessoa. Onde é que eu quero? Para onde é que eu quero ir? O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero aprender? Aliás, aprender inglês hoje com o ChatGPT é a coisa mais fácil do mundo, né? Qualquer idioma, né? Qualquer idioma. Os professores de idioma estão super ameaçados, né? Mas, tendo dito isso, né, que a responsabilidade é do indivíduo pelo seu próprio desenvolvimento, em função dessa mudança brusca que está ocorrendo, não tem a menor dúvida de que as empresas que investirem nisso vão sair na frente. E para mim é vantagem competitiva investir no seu quadro pessoal. Então eu também não tenho a menor dúvida de que as empresas têm que investir muito em desenvolvimento das suas pessoas, né? A gente ouve questionamento de alguns executivos ou donos de empresa: não, mas as pessoas hoje vão ficar 2 anos comigo, 3 anos comigo. Isso é dado. Isso é dado. Você vê que não vai fazer nada, né? Exatamente. Então... Isso é dado. Então, você vai investir, mesmo que a pessoa fique apenas 2 anos, porque desses 2 anos você vai ter uma pessoa mais capacitada, mais engajada contigo, e talvez fique um pouco mais de 2 anos em função desse investimento que você está fazendo. Mas gente é diferencial competitivo, então sim, tem que investir. E nesse momento, investir em AI, para mim, é super diferencial. Agora, pegando um ponto, a gente deu discutido um pouquinho de IA de uma forma ali, mas acho que assim, você sendo especialista em liderança e pessoas, você trouxe um exemplo assim, que as pessoas talvez vão ficar 2 anos na empresa. Em cima disso, por que você imagina que as pessoas não são mais carreiristas? Óbvio que hoje tem um monte de oportunidade de você ser empreendedor, aquela época também de startup, né? Parece que startup para mim, eu estou há 20 e tantos anos nessa praia, mais quase indo para 30 e tal, mas soa como uma longa data. Mas assim, a gente fala de pessoas querendo ficar talvez menos tempo numa empresa, não tem aquele desejo de ser carreirista, né? Então já tem uma mudança grande. Você tem conflito de gerações. Sim. Como é que a gente lida com isso? Ou seja, qual que é o futuro hoje de um indivíduo, um colaborador que entra hoje numa empresa, médio, grande porte, né? Você que já trabalhou em grandes empresas, como que o RH se prepara para fazer essa gestão? Você acabou de dar exemplo. Eu tenho que investir em capacitação, mas será que esse cara vai ficar aqui quanto tempo comigo? Né? Mas eu tenho que investir, porque faz parte, senão eu vou ficar para trás, vou deixar meu concorrente tomar essa iniciativa. Então, se é isso daí que as pessoas talvez, né, é um sentimento meu, não tem esse desejo de, imagina ficar 20 anos aqui nessa empresa. Você ficou quantos anos você ficou no McDonald's? Então, eu fiquei no McDonald's especificamente, eu fiquei 5 anos, exatamente 5 anos. Mas a minha vida inteira eu não passei de 6 anos numa mesma empresa. E foi mudando. Então eu sou uma geração Z precoce. Você me surpreende isso daí. Mas tem os porquês. Então quando você junta isso daí das pessoas querendo ficar, talvez pouco, né, um sentimento que a gente tem, principalmente dessas novas gerações, e que aí as gerações mais experientes, não vou falar as mais antigas experientes, tem esse conflito né, de responsabilidade e tal, quem está certo, quem está errado, como é que agora, quando a gente volta, a gente falar especificamente gestão de pessoas, para onde é que vai os próximos 5 anos de indivíduos dentro de uma empresa, com toda essa mudança de transformação, conflito de gerações, de ideias, assim, como é que você faz a gestão de uma turma dessa? Complexa a pergunta. Sem dúvida, sem dúvida. E muita gente está lidando com isso agora. É o que a gente vive no dia a dia. São 4 gerações diferentes no mesmo ambiente de trabalho hoje em dia. Eu não gosto muito dessas generalizações, né? O pessoal, o Baby Boomer é assim, o X é assado. Tem um pouquinho do que é realmente verdadeiro, mas... o mercado sai rotulando, né? Que é fácil, né? A gente quer simplificar.
Aliás, isso é um modelo, é um mindset antigo, é um modelo de trabalho antigo, né? Da gente, né, botar tudo numa caixinha para ter um processo e, né, e as coisas serem mais simples, assim, mais fáceis. Tem um manual aqui. Não é assim, né? Então, os líderes precisam entender como cada pessoa é e ajudar essa pessoa a alinhar os seus objetivos com o que a empresa pode oferecer. Então, vem aí uma desconexão entre DNA da empresa e DNA da pessoa, que cada líder tem que evitar na hora que a gente contrata. Né? E ao longo da vida isso vai mudar também aos pouquinhos. Bom, mas essa coisa das gerações, para mim, é dos dois lados. É tanto a geração mais experiente entender a geração mais nova, como a geração mais nova também ter um pouquinho de paciência com a geração mais experiente e também entendê-los. Né? Porque somos todos diferentes, somos todos únicos. Então, e como é que a gente vai entender? É com conversa. Como é que eu vou entender que um indivíduo não é exatamente típico de uma geração? É conversando e trocando ideia com aquela pessoa. É muito fácil culpar, né, e botar a responsabilidade no outro. Mas quando a comunicação não funciona por falta do emissor da comunicação. A minha responsabilidade é ter certeza de que a comunicação chega bem do outro lado. Então, para mim é os dois lados trabalhando juntos, tentando se entender, com mais conversas, com mais feedback, com criação de confiança. A confiança se gera com comunicação e com transparência nessa comunicação. É conhecendo as pessoas e também se dando a conhecer, permitindo que as outras pessoas te conheçam. Isso gera confiança por quê? Porque se você é transparente e comunica, as pessoas vão entender como você funciona e vão entender que há consistência entre o teu pensar, o falar e o agir. E isso é importante. Eu não vou ser surpreendido, né, pelo Godoy porque ele vai agir de uma maneira inesperada. Não, porque eu conheço, a gente conversa, a gente fala dele, eu entendo o que move o Godoy. Então, não serei surpreendido. E dessa forma eu sinto confortável em trabalhar junto com ele. E a gente tem, né, indo para um contexto maior, a gente tem no mundo hoje um nível de conforto e riqueza maior do que os mais experientes viveram no passado. Então a gente tem mais poder de escolha. Sim. Né? As forças no mundo do trabalho, entre empregadores e empregados, está um pouco mais equilibrado do que foi. Temos mais opções. E é isso, as pessoas tomam decisões com os pés, né? O que faz sentido para mim agora? Quero estar com essas pessoas, nesse projeto, e a gente está vivendo mais, então, por que eu tenho que trabalhar com a mesma coisa a minha vida inteira? Numa mesma empresa? Primeiro, as empresas têm tempo de vida mais curto do que as pessoas, né? Segundo, nossos interesses mudam, então, por que não eu parar no meio do caminho e fazer uma outra graduação, estudar alguma outra coisa, e pivotar. Ou empreender, né? Tem muita gente empreendendo. Ou empreender depois de um certo tempo. E depois de mudar a rota de mais uma vez. Ou de fazer um sabático para estudar, ou para não fazer nada, para viajar, para curtir, não sei. Então a gente vai viver mais. E por termos mais conforto e riqueza, teremos mais possibilidade dessas escolhas diferentes ao longo da nossa vida. Sabe que eu vi uma reportagem fim de semana, né? De influencers cansados de ser influencers e voltando para o mercado de trabalho. Porque ser influenciador deve dar um trabalhinho bom também, né? Toda hora tem que estar ali comunicando com a audiência, com coisa nova e pensando. Vamos para um ambiente mais fácil de vida corporativa, né? Será que a vida corporativa é mais fácil? Então, tem gente assim, deixa eu lá bater ponto, né? Então, assim, e é engraçado que tem esses movimentos, né? Eu acho que tem muito modismo, ao mesmo tempo que acho que toda a internet e mídias sociais trouxe uma oportunidade, mas também trouxe muito, a gente fala dos empreendedores de palco, né? Cara que não tem nada para contar, mas, assim, às vezes é um bom marqueteiro e ensina um monte de bullshit lá que você fala, puta, você vai falar, e o cara lá, milhões, ele fala, mas não é possível, né? E eu escuto direto vários colegas, assim, porque a gente acaba conhecendo todo mundo, né? E o cara fala, não é possível, aquela velha frase, eu estudei a vida toda, eu dediquei isso daqui para... Agora vem esse Zé Mané. Então, assim, acaba voltando de novo rotular, discriminação, conflito de gerações, de ideias. Mas, assim, a oportunidade está aí para todo mundo. E eu sempre falo, em vez de você ficar gastando tempo reclamando, né? Assim, o que você pode fazer com as oportunidades que você tem em tudo? Não vou falar que agora você tem que virar um influencer. Pô, Marcelo, vai lá. Assim, a gente está aqui gravando um podcast, você tem o seu podcast, porque a gente gosta de conversar, né? A gente está fazendo algo que as pessoas não nos assistiram online, não estão aqui na plateia, mas assim, a gente gosta desse contato, né? A gente gosta de levar conteúdo bom para o pessoal que está acompanhando. E essa socialização, é muito melhor estar aqui, olho no olho, do que vamos usar aqui um Zoom, Google Meet, alguma coisa, gravar, né? Continua sendo muito, acho que sim, artificial.
mas no final do dia acabam surgindo novos modelos de negócio. Sim. E assim, eu acho que as pessoas também escutam muito essa dificuldade de entender para onde que vai esses novos modelos de negócio. Que até recentemente também tinha um post do Sam Altman, ele falando que não vai demorar para ter uma nova empresa de uma única pessoa que vai faturar 1 bi. Sim. E é possível, porque hoje você sentar em meia dúzia, 10 ferramentas, você consegue automatizar também, de novo, nem tudo é IA, é possível. Então, o que a gente acabou de falar aqui, né? Acho que vem muito modismo, muitas siglas, novas frases, mas os modelos, as profissões vêm sendo transformadas, mas no final do dia sempre vai exigir um esforço, uma curiosidade do ser humano em querer empreender e colocar em prática, né? Não tem assim, o que está mudando? Está mudando, está tudo muito mais disponível, né? E tem gente que quer ficar na zona de conforto, eu quero ter lá meu emprego CLT, tal, e tem gente que não, que está disposto a arregaçar a manga e empreender. Se eu perguntar assim para você, de toda essa sua experiência, né, do que a gente fala aqui de conflito de gerações, mudanças, oportunidades, a gente realmente, ao mesmo tempo, está num momento quase que caótico, né, também com influência política interna e externa, um monte de coisa. Tem outros movimentos simultaneamente nesse momento. Né? Como você acha que se torna, assim, para se preparar as empresas, esses líderes de empresas, independente do porte? Você pode ser um líder, assim, você é um fundador, um founder de uma empresa que tem 3, 4 colaboradores, ou tem uma grande multinacional. Mas quais são os soft skills? De novo, sempre eu gosto muito dos papos com o Walter, que ele fala agora que o futuro era hard skills, soft skills, e agora vão ser hard skills. Né? E, de novo, tudo remete a gente, a pessoas. Quando a gente fala de hard skills, isso. O que você acha que esse novo líder, não novo líder, como que ele tem que se preparar para dar conta de todas essas mudanças, de novo, diferentes gerações, muita tecnologia aplicada, muito risco, muita dúvida para onde é que eu vou. O trabalho flexível com pessoas em casa, pessoas no escritório, ótimo, é bem traduzido assim, ou seja, o cara tem um monte de batata quente na mão, né, e tendo que lidar com tudo isso daqui. O que é assim, esse líder do futuro, que não é do futuro, é o presente que já está acontecendo? O que você acha, na sua opinião, você que já, de novo, especialista em pessoas e liderança, o que acha que as pessoas talvez não estejam olhando, elas tinham que ter mais atenção para tudo isso que a gente vem conversando até agora? Sim. Competência, aliás, não é uma competência, mas é um traço de personalidade. Então, um traço de personalidade é essencial para um bom líder. Humildade. Saber, ter consciência que não sabe tudo, que não tem todas as respostas, né? E que o mundo muda e você vai dominar algumas coisas durante algum tempo, mas não vai dominar tudo durante todo o tempo. Você precisa de ajuda, você precisa de gente contigo. Cercar de boas pessoas. Isso não é novidade, né? Isso não é. É incrível, a gente fala, mas o arroz com feijão bem feito. Tem que ter gente, né? E não necessariamente gente que te complementa, a gente ouve muito isso também. Você tem que ter gente diferente de você, que tem perspectivas, conhecimento, experiência de trabalho, experiência de vida, que viveram em cidades diferentes, países diferentes, foram a outras escolas, aquela pessoa que não vai almoçar no domingo no mesmo restaurante todo domingo, né? Né? Isso é básico, assim, né? Que vai comer. E aí eu estou usando esse exemplo, obviamente não estou me referindo apenas ao ato do almoço de domingo, mas à tua variedade de experiências ao longo da tua vida, diversidade de coisas que você faz e testa. Curiosidade é outro traço de personalidade importante. Então, curiosidade para conhecer as pessoas. Humildade para entender que não sabe. Curiosidade para ouvir as outras pessoas. E ouvir de verdade. E muitas vezes deixar que as outras pessoas tomem a decisão e você, vamos com a decisão de vocês, porque é muito melhor do que a minha, do que onde eu chegaria. Mas aí vou trazer um pouco para a conversa sobre liderança agora. Outra referência bibliográfica para a gente aqui, né? O Daniel Goleman escreveu sobre 6 estilos de liderança. Cada um de nós tem um estilo predominante, aquele ao qual a gente recorre no nosso dia a dia com maior frequência. Então tem o líder democrático, que consulta várias pessoas. Tem o líder coach, que ajuda as pessoas a se desenvolver. Tem o líder comando e controle, que diz para as pessoas o que fazer. E tem outros tipos, né? Fechando os 6 aí. O grande barato do estudo do Goleman foi mostrar que o grande líder é aquele que sabe entender o estilo necessário para um determinado contexto. Então, eu sou mais democrático. Só que nesse momento aqui de empresa, com essas pessoas, com essa entrega que eu tenho que fazer, eu preciso ser mais coach do que democrático. Ou qualquer outro tipo. O controle e comando tem exatamente. Ou qualquer outro tipo. Tá? Então, esse é o grande barato. Essa versatilidade de estilos. Então, a pessoa, o líder que consegue absorver isso, é o que vai se destacar.
junto com a equipe e com resultados para a empresa. Agora vou focar no tema do hoje, né? Então, nós já citamos aqui várias mudanças que estão acontecendo, mudança demográfica, de geopolítica, de economia, de política, de comportamentos, tecnologia, dados embarcados em tudo que é lugar que a gente tem muito mais acesso hoje do que a gente tinha no passado, longevidade, maior consciência do que é saúde e bem-estar, também maior consciência do que é diversidade, etc. Tarifaços, tá bom, né? Tem muita coisa. Muitas variáveis aqui. Tem muita coisa. Isso em inglês o pessoal gosta de chamar da tempestade perfeita. Bom, para mim, isso obviamente é um momento de transformação importante, que é uma crise. É uma crise longa que a gente está vivendo há algum tempo. Como é que um líder deve se posicionar no momento de crise? É mais o estilo comando e controle. É pensar, e aí para fugir do termo já pejorativo, comando e controle, vamos falar de agilidade. É trabalhar com squads em sprints. O que as pessoas buscam no momento de crise? Primeiro, eu quero informação para ter certeza do que está acontecendo. Segundo, eu quero manter o controle que eu tenho sobre a minha vida, que a crise perturba tudo, né? Então, meu círculo de controle, né, o círculo de influência, o círculo de controle diminui muito de tamanho numa crise. Eu não consigo fazer algumas coisas, mais como eu fazia. Então, eu vou trabalhar mais, eu vou me esforçar mais, vou despender mais esforços para manter o meu círculo de controle igual, imutável, para eu ficar na minha zona de conforto ainda, né? E em terceiro lugar, eu quero entender que eu não estou confuso sozinho, né? Que isso está afetando mais gente. Então, eu quero informação, eu vou trabalhar mais e eu quero entender que eu não estou sozinho. O líder entra nesses três aspectos. E o líder entra sendo a fonte de informação confiável, frequente, regular e necessária. Necessária para o quê? Para eu fazer o trabalho que tem que ser feito para a gente sair da crise. Foco no trabalho. Não é fazer um monte de coisa simultaneamente. É foco. É fazer o essencial apenas. Aquilo que vai trazer o resultado. E por último, o líder também diz, está confuso para todo mundo, para mim também. Estamos juntos nessa. Mas nós juntos aqui vamos usar a nossa inteligência coletiva e a gente vai sair do outro lado. Então eu tenho aquela empatia do líder falar comigo, eu entendo que eu não estou sozinho, mas estamos juntos, somos um time, somos uma equipe, estamos trabalhando juntos. Então o líder entra dando informação, definindo o que tem que ser realizado e empaticamente se relacionando com as pessoas, mais próximo do que no momento de velocidade de cruzeiro. Então tá aí o que o líder tem que fazer, como é que ele tem que se posicionar neste momento. Você trouxe 2 pontos, eu agrego um terceiro, que é sempre o Peter Diamandis, lá do Vale do Silício, do fundador da Singularity University, que recentemente estava no Brasil, ele deu uma entrevista, e fala, para sobreviver, né, já, às vezes o repórter faz aquelas perguntas já todas, né, o que uma pessoa para sobreviver nos dias de hoje está acontecendo? Pelo menos duas coisas, ser curioso e ser ágil, né? E é um dos pontos que você tocou, né? Se a gente não tiver a curiosidade de escutar as pessoas, ou no caso de IA, você descobrir novas ferramentas, ver se faz sentido, mas implementar, né? Porque você tem que ser ágil, senão você fica só lendo, estudando, não coloca em prática nada. Lê aí o livro do Daniel Goleman e fala, mas colocou em prática, você identificou e tal. Não, então assim, curiosidade e agilidade, mas acho que principalmente medir resultados, né? Boa. Então pegam esse tripé, né, do CAR, né, da curiosidade, agilidade e resultados, que às vezes as pessoas acham que, tá, mas eu sou um cara curioso, tá, eu estou implementando as ferramentas, assim, você está medindo o que você está fazendo? Qual é o impacto, né, de seu conhecimento que você aprendeu para colocar em prática, para gerar sabedoria e conhecimento? O que resultou? E às vezes acho que as pessoas esquecem desse terceiro ponto e acham que tal, que é muito mais, vou fazer porque está todo mundo fazendo, não posso ficar de fora, eu olho assim, eu sou um cara curioso, eu estou colocando aqui, mas aí eu falo direto até para as empresas que a gente atua com implementação de soluções, de ferramentas de IA, assim, tão importante quanto esses 2 primeiros é o terceiro, porque senão vira uma grande distração. E eu acho que tem muito disso daí hoje, que tem tanta informação, como você falou assim, a gente vive num mundo coletando dados, assim, bombardeado o tempo todo, e as pessoas às vezes não estão mensurando o que essa ferramenta, seja o que for, né? Não precisa ser só qualquer coisa, o que está trazendo resultado. E aí o cara fala, acho que está tudo certo. Aí chega no final do mês, no final do ano, lá, não atinge meta, porque a gente, de um jeito ou de outro, todas as empresas precisam vender, precisam faturar, precisam entregar. Isso daí não Isso não surgiu mudou, uma empresa né? que nada vai impactar. Então a gente está falando de um monte de coisas que parece que são grandes novidades no mundo tal,
Mas a hora que a gente aterrissa aqui, traz para o chão, é o que você falou. Liderança tem que ser humilde, servidor, aquela história toda. Você acha que tem muito, como que eu coloco, um interesse, não digo nem da mídia, né, mas assim, que é o que vende também, mas o que você acha que está por trás de criar esses, é quase que uma zona de conflito, né, na cabeça das pessoas, que fazem elas, não, será que eu estou perdendo aqui, eu estou perdendo tempo na minha vida, será que eu devo ir para o emprego, será que eu devo estar na influência? Tem tanta coisa acontecendo, que as pessoas, e tanta informação, e as pessoas esquecem do básico, né? Você falou, no caso do líder, de ser humilde, de ser curioso, e das pessoas assim, acho que esse modelinho, curiosidade, agilidade e resultado, está aqui, não tem que inventar muita moda, mas por algum motivo, as pessoas entram nesse turbilhão que o tempo está passando, talvez não me desenvolvi muito bem numa empresa, eu podia estar em outro patamar. Se enxerga muito isso das pessoas, estou fazendo todo esse... Então, você acha que as pessoas hoje se sentem mais frustradas com o trabalho, com o que elas fazem hoje do que antigamente? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu dou muita mentoria também, né? Então, muitos executivos vêm conversar comigo sobre 3 temas principais. Um é a pessoa está pela primeira vez numa posição de liderança, então realmente é um desafio importante, né? O segundo é semelhante, é um líder que está com uma equipe nova, ou ele está numa posição nova de liderança, não é a primeira vez, mas mudou, né? Mudou. Tem um time novo aí. Tem um time novo, ou ele está um pouco confuso com essa situação toda que a gente acabou de descrever. E o terceiro terço, né, das pessoas que vêm me buscar se dizem insatisfeitas com o trabalho atual que eles têm, CLT, e que querem mudar de empresa. Né? Então, esses 2 últimos grupos, na verdade, é muito parecido. Né? É a coisa do incômodo com a situação que eles estão. Né? Por que essa frustração? Aí, o meu diagnóstico desse momento aqui eu fiz referência anteriormente, né? Esse turbilhão de mudanças e que está tudo diferente, e quem está no middle management das empresas está afetado por tudo isso, e além disso tem que cuidar da equipe, né? Tem que continuar dando resultado. Então essa camada é a que está mais afetada, essa pressão. E a gente, em função dessas mudanças todas, desse ambiente todo novo, de demandas novas, está confuso e está perdendo produtividade. Era mais fácil trabalhar no passado. No passado recente era muito mais fácil trabalhar. Está mais trabalhoso trabalhar hoje. Né? E é isso, perdemos produtividade. Essa perda de produtividade, essa percepção de que não está legal, é o que gera essa ansiedade. O meu diagnóstico é esse. Quando é que vai passar? Quando a gente aprender rituais, vou chamar de digitais, para este mundo novo, que não é transportar aqueles rituais, processos que a gente tinha no mundo analógico para esse novo mundo que está diferente, né? Então, quem continuar tentando fazer as coisas como a gente fazia no passado, vai continuar frustrado. Então, o meu diagnóstico é esse, e é essa camada das organizações que está pressionando para que todo mundo volte full time para o escritório, porque não aprendeu a trabalhar nesse ambiente novo. Eu concordo com você que existe uma, não vou falar generalizado, mas existe uma grande, talvez, frustração, inquietação, seja com o trabalho. Concordo que cada vez mais trabalhoso. E eu complemento com um ponto que eu tenho visto, que assim, antigamente todo mundo lá começava a estudar, fazia uma graduação era o suficiente. Isso ia te levar muito tempo. Putz, agora eu vou aqui, estou bem. Aí tempos tal, eu já sou de uma geração que também tinha que fazer o MBA. Então fui eu lá fazer o MBA, porque, complementar, da famosa reciclada e tal. Aí começou a surgir, de tempos para cá, um monte de curso livre, plataformas, tudo quanto que é tema, seja de influência de faculdade, tudo online, o e-learning, explodiu tal. Mas eu acho que no final, as pessoas acho que ainda não entenderam que se você não tiver na sua cabeça que você vai ser um eterno estudante cada vez mais, que boa parte do seu dia a dia é muito mais sobre estudo, aprendizado, para você se tornar mais produtivo, e aí eu faço o exemplo da própria IA, quando a gente está dentro das empresas, mas eu não tenho tempo de participar aqui do... Assim, às vezes você vai perder uma hora, assim, invista uma hora do seu tempo em aprender, por exemplo, uma ferramenta nova, que vai te economizar 2, 3 horas toda semana por resto de um bom tempo. Mas no final do dia, acho que as pessoas não têm o costume de se dedicar a estudo, como não tem o costume a ler. Eu acho que isso daí acaba causando essa frustração, esse quase que, às vezes, desespero,
Porque, de novo, é uma mudança de mindset. E eu falo abertamente, hoje, num dia normal para mim, é quase que metade estudando, aprendendo, e outra metade trabalhando de uma forma tradicional, fazendo reunião, seja o que for. Mas, assim, isso é normal, porque eu começo a fazer aquele trabalho inteligente, uso ferramentas que me tornam mais produtivo, mas o tempo todo eu tenho que estar estudando, lendo, conectando os pontos aí, e não só de um tema de tecnologia. E é isso que a gente procura passar com as pessoas, que é uma falta de costume quase, né? Tem gente que está, os mais experientes, não, graduação é suficiente, meu amigo. Não é, não é, não é. Você acha que também essa é um problema educacional também? Ainda tenho a menor dúvida. No Brasil, a qualidade do ensino é muito baixa. É muito baixa. A gente não vê estímulos à leitura, por exemplo. O YouTube promete soluções muito rápidas. Né? Tem coisa boa no YouTube, claro que tem. Né? Mas não é só assistir um vídeo de 2 minutos que você vai aprender a fazer alguma Instagram, coisa. Post de Instagram, redes sociais é onde você vai aprender. Carrosselzinho, 4 insights. Ali vai ter um outro insight, mas você já falou, a gente tem que botar a mão na massa, tem que colocar em prática, né? E é o PDCA de novo. É o PDCA. Qual é o objetivo que eu quero alcançar? Vou fazer algo, vou definir indicadores para medir o progresso daquilo que eu quero e retroalimento esse processo. Então, livros, vídeos, podcasts dão repertório, dão algumas dicas. A gente falou aqui, deu um monte de referências para o pessoal continuar pesquisando, né, algumas coisas sobre a gente apontou aqui. Mas depois tem que colocar a mão na massa. E tem que ter a observação, então, que são os indicadores, né? E aí o ideal quando você está agindo e tentando mudar alguma coisa, colocar algo em prática, assumir uma nova rotina, um novo comportamento, é que você receba feedback. É que você tem alguém observando aquilo que você está fazendo e te dizendo se está ou não indo na direção correta. Um mentor, um coach, um colega de trabalho. Eu quero mudar um determinado hábito que eu tenho, tá? Me observa na próxima reunião para ter certeza que eu não vou fazer isso na próxima reunião. Isso são os indicadores que estão PDCA que se retroalimenta. E falando, não tem a menor dúvida, então, nós dois somos exemplos de carreira, multicarreiras, fizemos um monte de coisa diferente, a gente não para de estudar, a gente não para de fazer coisa nova e diferente. Isso para mim é uma realidade, é imposto pela realidade. E tem uma maneira, né, que as pessoas desprezam de tudo, mas que é um input diferente, que ativa uma maneira diferente do teu cérebro de aprender e reter as coisas, que é a leitura. A gente precisa fazer leitura e a gente precisa fazer escrita. Então, quando está lendo alguma coisa, ou quando está ouvindo também, mas escrever o que você está entendendo e compreendendo ou quer aprofundar, porque o ato de escrever, obviamente, é mais lento do que o teu cérebro. Então, tem uma ida e volta aqui entre pensamento uma pausa e escrita, necessária, né, para você absorver. Onde absorve mais do que simplesmente assistir um vídeo que está passando na sua frente. E a gente fala muito da leitura, assim, a gente está perdendo nessa capacidade de abstrair, porque o tempo todo, deu um intervalinho no elevador, no trânsito, você pega o celular e tal. Você não observa, não tal, você não lê, você não fica imaginando o personagem, o ambiente. A gente não faz mais isso. Sabe o que? Meus filhos, aliás, os filhos de todo mundo, né, se deslocam da residência para a escola, né? Mas eu dizia para eles e para colegas meus que aquele trajeto na van, no transporte público, também é uma experiência, também é um aprendizado. Que é isso, em vez de dormir na van, vá conversando com seus colegas de van, vá olhando para o entorno, para o cenário e vendo o que está acontecendo, porque aquilo são inputs, que são estímulos para o teu cérebro, né? E você vai pensar, e você vai refletir, você vai tirar conclusões e vai despertar curiosidade sobre alguma outra coisa. Então, sair do vídeo do YouTube e ir para uma sala de aula com outras pessoas, né, em outro ambiente, é uma experiência obviamente diferente. E tem o seu downside, mas como experiência de aprendizado é muito mais enriquecedora, é muito mais estimulante. Bom, Mr. Marcelo Nóbrega, acho que a gente pode ficar batendo papo horas aqui, né, sobre pessoas, liderança, tal, mas eu queria, assim, de tudo que a gente conversou, assim, que deixasse uma mensagem final, um pouco até do seu trabalho aí, como é que as pessoas te acham, mas antes de você passar os seus contatos ali, o que você imagina os próximos passos não da humanidade, mas das pessoas dentro do mercado aí, liderança, e o que você pode deixar aí para o pessoal que está escutando a gente? Eu acho alguns insights. Então, algumas pérolazinhas, né? Para mim é óbvio que gente é vantagem competitiva nas organizações, então pessoas em posição, pessoas que têm o privilégio de ocupar posições de liderança precisam investir nos seus times.
para mim também no futuro, o generalista, a visão que eu tenho hoje, né? Isso pode vir a mudar daqui a pouco, mas para mim a visão é o generalista vai dar mais resultado do que o especialista. A gente precisa dos especialistas, mas em algumas poucas coisas. Mas o generalista, para mim, é aquele indivíduo que tem a curiosidade e que navega em vários ambientes diferentes, também com profundidade. Então, de certa maneira, é um multi-especialista. Tá. Né? Ou uma palavra que a gente usa, nexialista? Nexialista. Sim, sim. Então você vai se aprofundar em algumas coisas ao longo da sua vida, né? Você vai, é um pente, né? Uma carreira em pente, assim. Então é um outro ponto assim, que eu enxergo. Continuar estudando, continuar interessado nas coisas que estão acontecendo à sua volta, buscar muita diversidade, buscar experiências diferentes. São alguns caminhos assim para o mundo profissional que eu enxergo, né? E para quem quiser me ver, tem o meu podcast, Você Está Contratado, está o logozinho aqui na camisa. Bacana. Também tem o podcast, Você Está Contratado, onde eu falo sobre carreira, liderança e futuro do trabalho. Tem um livro publicado com o mesmo nome, Você Está Contratado, sobre recolocação no mercado de trabalho. Dou consultorias, dou aulas em nível de pós-graduação, também faço muita palestra sobre os temas que a gente discutiu aqui. E estou no LinkedIn, Marcelo Nóbrega, é fácil de me encontrar. Sou top voice do LinkedIn. Também tenho o Instagram, RH Marcelo Nóbrega. Bastante coisa ali para... Bom, é tudo focado, né? Não, mas é bastante coisa. Eu falo assim, acho que de conhecimento pessoal. Aí tive aqui o privilégio de bater um papo com o Marcelo Nóbrega. Eu acho que, independente da conversa que a gente tenha, o assunto sempre passa por pessoas e educação. Não tem como sair disso daí, né? Quando o papo realmente é sério, é relevante. E eu acho que realmente a gente está nesse momento aí de transformação. Então, clica lá, segue, corre atrás do Marcelo aí. E para quem precisa de mentoria, de coach, de liderança, que cada vez mais a gente precisa realmente cuidar das pessoas aqui nas empresas e realmente entender essas diferenças de gerações e para tentar levar a vida um pouco mais suave. É isso aí. Boa. Legal. Obrigado, Marcelo, mais uma vez pela sua presença aí. Até o próximo. Obrigado.